Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, está acessando pela primeira vez. Nosso objetivo aqui é trazer uma mensagem de fé, de ânimo, uma mensagem que contribui com a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. E hoje nós vamos trazer um outro tema que temos falado frequentemente aqui, mas hoje nós vamos trazer a fonte de toda a afirmação que nós viemos fazendo ao longo de algumas semanas, porque nós procuramos trazer sempre aquilo que tem fundamentação na palavra de Deus. Nada aqui é baseado, nada que você vai ouvir aqui é intelecto, é algo que nós pensamos, é algo que tivemos uma inspiração pessoal, um estudo teológico, a partir de um estudo teológico. Não, aqui nós trazemos aquilo que tem base bíblica e, na melhor das hipóteses, te mostrando a fonte para que você mesmo, você mesma possa buscar esse conhecimento, possa buscar encher-se do conhecimento da palavra de Deus de uma forma autônoma. É esse o objetivo que nós temos aqui nesse canal. Então hoje nós vamos tratar de um tema que nós já tratamos aqui. Portanto, fique conosco até o final dessa programação. Nós vamos tratar de um tema que não é novo. A afirmação que nós fizemos aqui não é nova, que nós vamos fazer hoje. Ela não é nova, nós já trouxemos, já tratamos disso aqui anteriormente. Mas hoje nós vamos trazer a fonte. Hoje nós vamos trazer exatamente a fonte para que você sinta-se confiante naquilo que você ouviu. E você vai saber que não ouviu de nós, você não ouviu de um homem, você não ouviu de alguém que pensou a respeito disso, que fez uma interpretação pessoal. Não, você vai ter hoje a oportunidade de conhecer a fonte. E nesta fonte tem muito mais. Então você mesmo, você mesma pode ter acesso a esta fonte de onde veio e vem esse conhecimento que nós compartilhamos aqui, e você mesmo então, você mesma pode ter acesso a essa fonte, né? E alimentar a sua alma com aquilo que de fato alimenta, que é a palavra de Deus. Tá? Então, é muito importante que você fique conosco até o final dessa programação, se você tem esse objetivo, se o seu objetivo é fortalecer a sua fé em Deus através da sua palavra. Se o seu objetivo, se você já compreendeu que somente vão no arrebatamento aqueles que têm fé autônoma, a verdadeira cristã, o verdadeiro cristão. Porque muitas pessoas não compreenderam ainda. Poderíamos dizer que a maioria das pessoas ainda não compreendeu o que é fé de arrebatamento, fé de rapto. Muitas pessoas estão pensando que elas têm fé de rapto, não têm. É gelo fino, é profundo demais é complexo demais fazer esse tipo de afirmação? Pode ser, aí depende do entendimento de cada pessoa. Mas fato é que muitos, se não a maioria, não enxergou ainda, não sabe o que é fé de rapto, fé de arrebatamento. E é por isso que está correndo risco, se já não está correndo risco de ser enganada. E nós não temos desculpas, irmãos, de sermos enganados. Nós não podemos, acho que nem vai ter essa possibilidade, mas vamos supor que teria a possibilidade de, naquele dia, aquele que não for no arrebatamento, chegar lá com Deus e falar: Senhor, eu fui enganado, eu não sabia, eu tentei, mas o que eu posso fazer? Eu fui enganado, a culpa é de quem me enganou. Irmão, irmã, não tem desculpa, não há desculpa. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela abre os nossos olhos.
E essa mesma mensagem diz que o próprio Adão foi enganado porque quis. Porque ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Senhor, Deus, eu fui enganado pela Eva. Deus podia ter respondido para ele, se é que não respondeu, né? Você foi enganado porque você quis. Porque eu falei para você e falei para Eva, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não coma. O que é que você não entendeu, Adão? Quando a Eva veio te oferecer, o que você não entendeu? Você não entendeu o que eu tinha te falado? Não coma. Então não tem desculpa, Adão. Você foi enganado porque você quis. Deus, se teve uma conversa entre Deus e Adão, deve ter sido nesse nível. E não é diferente hoje. Não vai ter desculpa da pessoa chegar lá e falar assim, Senhor, eu não fui no rápido, mas é porque eu fui enganado. Mas a resposta que pode ser dita para aquele que ficou mas escuta, você não tinha São Mateus 24? A sua Bíblia foi arrancado Mateus 24 dela? Você comprou uma Bíblia que faltava São Mateus 24? Não é só São Mateus 24, mas é a leitura que nós vamos fazer hoje. E só São Mateus 24 é o suficiente para que nós não sejamos enganados. Agora, a questão é que a pessoa lê e não compreende. Lê e é enganado porque quer. É aí que está. Porque Deus tem nos enviado uma mensagem que abre os nossos olhos e que nos mostra a maneira de não ser enganados. Agora, tem pessoas sendo enganadas com a própria mensagem. É estranho, não é? É paradoxo isso? É complexo demais para ser compreendido? Pois é, mas o que é que tem acontecido? É porque existe uma manipulação, não é? Que não é novidade, mas São Mateus 24 já dizia que isso ia acontecer, por isso que estamos dizendo, sua Bíblia não tem São Mateus 24, meu irmão, minha irmã? Claro que tem, talvez está faltando ler, talvez está faltando fazer algo sobre o qual nós viemos falando a respeito disso há tempos. A grande questão é que isso não é popular. Isso não agrada aos ouvidos de quem está ouvindo. Isso não atrai multidões. Mas vamos mudar a maneira de trazer esses conteúdos? Não. Não vamos mudar. Mesmo que não seja agradável, mesmo que não atraia multidões, nós não vamos mudar a maneira. Não vamos tratar de forma que atraia multidões. Por quê? Porque já tem gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Conteúdos que atraem multidões e que agradam ouvidos, tem de monte. Para que vamos entrar nessa concorrência? Cada um tentando fazer de uma forma melhor para atrair mais pessoas, para encher mais as suas igrejas, etc. e tal. E usando os conteúdos que se diz da verdade, e usando escrituras, o que é verdadeiro, estamos, e aí as pessoas não compreendem, não sabem o que é ser verdadeiro. Mas o verdadeiro é aqui, tá vendo? Está sendo citado aqui, Efésios, no que é verdadeiro nós estamos, então, aqui é o verdadeiro, pronto, acredita e pronto. E aí, corre-se o risco de não ir no arrebatamento, de não ter fé de rapto, não corre o risco de não ir no rapto e depois vai querer ainda se justificar, como Adão se justificou. Senhor, eu fui enganado pela Eva. A Eva é a igreja. A Eva é a igreja. A tipologia mostra que a Eva é a igreja. A pessoa foi enganada pela igreja, pela liderança da igreja. Tá claro isso, mas as pessoas não compreendem. Então está defendendo que não pode congregar, não pode ter igreja onde congregar, não pode ter pastor. Já está tentando evitar de ficar falando sobre isso, porque vai ficando cansativo, sabe? Mas quem ainda não enxergou, enxerga. Não é atacar aquele. Não, irmão, irmã. É qualquer tipo de igreja.
é qualquer tipo de igreja, pode estar pregando a mensagem. Vamos falar o português claro, para ser bem transparente? Pode estar pregando a mensagem. Se estiver utilizando a mensagem para defender qualquer outra coisa, grave isso, grife, coloque em negrito, para que você compreenda, para que você não caia aqui em São Mateus 24, grife isso, coloque em negrito, sabe? Passa um marcador de texto em cima da sua mente, da sua compreensão. Aprenda isso de uma vez por todas. Não importa o que está pregando. A questão é a maneira que está fazendo uso daquilo, que pode ser a mensagem. Mas isso vai afastar as pessoas que ainda não conhecem a mensagem. Olha, se afastar é porque não é eleito, porque o eleito, quando houve uma afirmação dessa, o que ele faz? Ele faz aquilo que precisa ser feito, que nós temos falado aqui no canal reiteradas vezes. O eleito busca o Espírito Santo. O eleito tem pastor, o eleito tem igreja para congregar, mas ele busca encher-se com o Espírito Santo. É isso que está faltando as pessoas fazerem. Porque tem que ser desse jeito, tem que ser com essa metodologia, tem que ser, não pode sair desse script, não pode isso e aquilo. Tudo isso é coisa de homem, tudo isso é invenção de homem. O que vai salvar um grupo de pessoas que receberam a mensagem e que aceitaram a mensagem que Deus tem nos enviado, mas aceitou sendo uma tonteria. Esse grupo que vai no rapto é um grupo que encheu-se do Espírito Santo, ponto. Não existe outra saída. Mas é porque é membro do pastor fulano de tal. Pode ser que esse pastor nem vai no rapto. É assustador dizer isso, mas é a verdade. Mas é membro do profeta fulano de tal. Se é auto-intitulado profeta, pode ser que vai ficar aí também, que não tem fé de rapto, porque hoje está cheio de autos-intitulados bispo, apóstolo, profeta, já até falamos aqui, né? Parece uma forma crítica de dizer, mas daqui a pouco vai ter semideus também. Não demora, não, irmãos, não demora muito, vai ter semideus aí, viu? Vamos fazer uma misturada lá do grego com... Acho que era o grego que tinha semideus, né? Deus, semideus. Acho que é coisa dos gregos. Mas não vai demorar muito, vai aparecer. Vai aparecer no meio evangélico, vão arrumar um versículo bíblico. Já tem, né? Se pegar lá as cartas de Paulo, Paulo fala dos deuses da Grécia, dos semideuses. Pronto, já tem base bíblica. Tem cada coisa sendo defendida. Porque está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia mesmo. Tem muita coisa que está na Bíblia, né? O mentiroso está na Bíblia, e etc e tal, né? O criminoso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então pode fazer, não tem problema, está na Bíblia. O ladrão está na Bíblia. Então pode ser ladrão, pode ser mentiroso, pode ser criminoso. Tudo está na Bíblia. Tem base bíblica. Então essas coisas, semideus, Deus, essas coisas, tudo está na Bíblia, né? As pessoas hoje justificam muito, falando as justificativas que não tem sentido. Mas vamos voltar aqui no nosso foco. E por que nós estamos falando tudo disso? Porque tudo isso está ligado aqui, não estamos aqui enchendo linguiça não. Tudo aqui está ligado no capítulo 24 de São Mateus. É que nós estamos procurando ser mais transparente possível para ajudar aquele que ainda não caiu a ficha, que ainda não entendeu, que está sendo enganado, enganada, e ainda não entendeu o que é que tem que fazer para ter fé de rapto. Então aqui no capítulo 24, nós já tratamos disso aqui, e eu gosto muito dessa parte de que Jesus, eu vou ler porque eu gosto demais dessa parte aqui. Vocês já devem ter percebido, os irmãos e irmãs que acompanham o canal devem ter percebido como a gente gosta de reforçar isso aqui. Para mim isso aqui é a essência da palavra, da mensagem. Veja aqui.
Estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali com as multidões, depois Jesus se separou e estando então assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e vou destacar, em particular. Oh, coisa gostosa! Os discípulos tinham essa abertura. Irmãos, é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. É isso. O Espírito Santo, que é Jesus, ele subiu e enviou. O Espírito Santo é o que estava dentro de Jesus, era a vida de Jesus, era o Espírito que estava dentro do corpo chamado Jesus, é o próprio Deus. E esse Espírito Santo, ele retorna hoje e ele quer ter essa proximidade com o cristão, com a cristã. O problema é que o cristão, a cristã, tem proximidade com o pastor, tem proximidade com o bispo, tem proximidade com o apóstolo, tem proximidade com o auto-intitulado profeta, etc. e tal, que é um homem, e não quer a intimidade com o Espírito Santo. Essa é a grande questão. Então veja, eles chegaram aos seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? E Jesus respondendo, capítulo 24, versículo 4, respondendo-lhes, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não vamos ler o capítulo 24 inteiro, mas queremos ir para o versículo 24 do capítulo 24 de São Mateus. Veja, porque surgirão falsos cristos. Sabe o que é falsos cristos? Falsos ungidos? Falsos profetas? Falsos pregadores? Ou auto-intitulados profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então o engano é tão grande que ele vai enganar até os escolhidos. Se possível for. Pregando o sermão às 10 virgens, nós já tratamos desse assunto aqui, mas não trouxemos esse tema específico, ou seja, esse conhecimento específico. Hoje nós trouxemos. E saiba que cremos que isso é uma direção de Deus, porque quando a gente foi pegar ali na nossa biblioteca, escolhi ali um dos sermões, das centenas de sermões que a gente tem guardado aqui, peguei o primeiro sermão, tema as 10 virgens. Abri, sem ver, abriu exatamente nesse ponto aqui, de assuntos que a gente já trouxe aqui, mas não trouxemos a fonte. Então, isso é uma vindicação, com certeza é uma vindicação de que precisávamos trazer a fonte desse assunto que nós já trouxemos aqui, a respeito das 10 virgens. Então, acabamos de ler. Tomemos cuidado, porque o engano dos dias em que nós estamos vivendo é grande. E existem 10 virgens. Agora, nós vamos trazer aqui a fonte, aprofundando o conhecimento a respeito do que é essas 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? Já tratamos disso aqui no canal, mas hoje nós trazemos a fonte. Então veja, Sermão às 10 Virgens, parágrafo 166. Nós não vamos sacar o que é esse sermão. Tem link abaixo dos nossos vídeos aqui para quem não conhece. Tem um link. Você crê na Bíblia? Se você não sabe o que é esse negócio de sermão, tem um link aqui debaixo que vai explicar para você o que é esse sermão que nós estamos trazendo aqui. Então, não vamos explicar. Então, vejam. Parágrafo 166. Agora, observem estas duas igrejas, as 10 virgens. Se houvesse alguma maneira pela qual pudesse fazer com que as pessoas vissem isso, simplesmente arde em minha alma. Que as pessoas se entendam, compreendam o que é as 10 virgens. Tem muita gente que tem um conhecimento a respeito das 10 virgens totalmente equivocado. Tem gente pregando a respeito de 10 virgens, colocando que a Virgem Nécia é a denominação. Não é.
Abra os olhos, irmão, irmã, cristão, cristã, crente da mensagem. Abre o olho. Você pode estar caminhando para se tornar uma virgem nécia e não sabe. Presta atenção. Arde em minha alma que as pessoas possam compreender isso. O mensageiro está dizendo isso aqui através da mensagem. Estas igrejas são simplesmente, presta atenção, tão limpas e santas. Igrejas, denominações bagunçada, misturada, confundida, trazendo o mundo para dentro da igreja. Está limpa. Gente, vamos abrir o olho. Olha o que a mensagem está dizendo. A Virgem Nécia não é a denominação. Enxergue isso. Presta bem atenção. Essas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto esta aqui. Se elas são todas virgens, elas são todas virgens, igualmente limpas. A única diferença foi o azeite da lâmpada, o Espírito Santo. Preste atenção. A única diferença foi o azeite, o Espírito Santo. Ele produz, e o Espírito Santo, se ele está aqui, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que ele produziu no Pentecostes. Mas eles não têm nenhum fogo, nenhum azeite em suas lâmpadas. Eles têm rituais de igreja. A igreja é tão simplesmente tão cheia de rituais quanto pode ser. Cerimônias finas. Nada contra isto. Mas credos que abalariam a sua consciência e hinos como de anjos cantando. Então, se você apontasse o seu dedo na sua vida, você não poderia fazê-lo, mas aquilo continua errado. Não é parte do assunto, mas não é tudo. Esta é a classe que perde o arrebatamento. Irmãos, está muito claro isso. São pessoas de dentro. São pessoas que estão com hinos, que são verdadeiros louvores, com pregações que mexem com as pessoas, que alimentam, que chegam a alimentar as pessoas, mas de uma forma superficial. Então é a metodologia. Não, não é a metodologia. Você vai ver que não é a metodologia. Não é porque um lê mais, porque o outro lê menos, aí é a grande diferença. Não é a maneira de apresentar a mensagem, vamos dizer de uma forma transparente, porque tem muita gente confundida também com relação a isso. É a maneira de estar sendo entregue a mensagem. Não é isso. Não é isso. É muito mais profundo do que se pensa. Vamos entender corretamente. Parágrafo 170. 169. Agora, se Deus só respeita seus rituais, seus ritos, a forma de pregação, etc. e tal, forma dos hinos, qualidade dos hinos, embora isso tudo faça parte, mas não é isso, presta atenção. Agora, se Deus só respeita seus rituais, os seus ritos, esses são os metodistas, os batistas, os pentecostais e assim por diante. Se ele apenas espera que você faça isto, pregar a segunda vinda e todas as outras coisas, isso é absolutamente escriturístico. É escriturístico pregar sobre a sua vinda, e tudo isso é escriturístico, como acabamos de dizer. Como os batistas, presbiterianos e os demais fazem. Então Deus está obrigado a aceitar os dois, porque tudo isso é o que ele requereu. Se rito, se tradição, isso tudo está certo, então Deus tem que aceitar o presbiteriano, o batista, o metodista. É isso que a mensagem está dizendo, do jeito que está hoje. Se a questão é ter ritos, tradições,
Então tem que aceitar todos os evangélicos do jeito que eles estão hoje. É isso que eles pensam. Mas não é isso que a mensagem ensina. Mas fé de rato vai além disso. Deus está obrigado a aceitar os dois, porque é tudo que ele requereu. Mas vem, sem a revelação, ali está a virginécia. E aqui está a virgem prudente. Eles eram uma organização, uma grande nação. Lemos isto outra noite, onde diz: estas pessoas não serão uma organização. Elas serão errantes na terra, habitando em tendas, pobres, humildes, mas disse: não tente amaldiçoá-las, porque eu estou com elas. Agora observem, esta gente crê no mesmo ritual que eles criam e adoravam o mesmo Deus. Vem, mas eles não tinham sinais e maravilhas lhes seguindo. Israel tinha uma serpente de bronze, a rocha ferida, a alegria do rei, cura divina, profetas, tudo mais aqui mesmo. Eles tinham o ritual, porém sem a bênção, o azeite. Vai ficar muito mais claro agora no 171. Preste atenção. Presta muito atenção. Presta atenção para depois fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa com a virgem louca e a virgem prudente. Isso aqui irmãos, isso é profundo. Profundo. Preste muita atenção. A mesma coisa com a virgem louca e a virgem prudente. Ambas eram pessoas santificadas. Denominação misturada com o mundo, misturada com a política, com crimes, com trapaças, são santificadas? Colocando políticos em cima do púlpito, sujeira das piores, tanto nos bastidores quanto vindo à tona, são santificados? Você pode responder. Ambos eram pessoas santificadas. Então, aonde é que está? Agora, se a virgem louca e a virgem prudente são santificadas, aonde está a virgem louca e aonde está a virgem prudente? Não é para pôr medo em ninguém, porque o medo também não salva ninguém. Mas a mensagem, ela precisa ser olhada em sua profundidade, porque aí a gente faz o que tem que ser feito, toma a atitude que precisa tomar. E esta outra não tinha azeite. As duas eram santificadas. O problema é que uma tinha pouco azeite. Então elas disseram: somos tão bons quanto são vocês. Não há nenhum de nós bom, até onde eu saiba. Ora, vocês são um grupo de santos roladores. Tudo bem, isso é correto, não há nenhum de nós bom. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas a única maneira pela qual você saberá disso não é através de uma união à igreja. Eu estou no companheirismo tal, então eu estou salvo. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, saia desse pensamento confuso, enganoso. Você está sendo enganado, enganada e não sabe. Você está incluído aqui em São Mateus 24, você está enganado, enganada. Alguém falou para você que se você for membro do companheirismo XYZ, porque hoje tem tantos que não dá para saber qual que está certo, todos usam o mesmo versículo da Bíblia, no que é verdadeiro nós estamos e piriri pororó, com todo o respeito, né? Etc e tal, vamos dizer assim, para não ficar tão... né? Mas, gente, acorda. Se você crê na mensagem, acorda. Veja o que a mensagem está dizendo. A única maneira pela qual você saberá disto não é através de uma união à igreja, não tentando viver bem, mas recebendo a Cristo, azeite, Espírito Santo. Agora, se você congrega, gosta de estar no companheirismo XYZ, se você gosta disso,
mas pessoalmente você está se enchendo do Espírito Santo, então você já entendeu a essência da mensagem, é isso. Quando nós falamos da essência da mensagem, não é criticando o companheirismo tal, não é criticando o grupo tal, o pastor tal, o líder tal, não. É mostrando que isso tudo é gostoso, é precioso, é bom, faz bem para o cristão, para a cristã, estar em companheirismo com outras pessoas que têm a mesma fé. Mas não é isso, não é por isso que você é salvo. Você congrega, tem companheirismo porque você é salvo. Não é porque você tem companheirismo que você vai ser salvo. É isso que precisa ser entendido. E a busca do Espírito Santo, ela é pessoal. Esperamos que isso tenha ficado claro para você. Então, não é eu que vivo, é o que ele foi. Não é o que eu sou, é o que ele é. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse, através de sua graça, me tornar ele, o Filho de Deus. Nosso tempo já se deu, nós muito provavelmente vamos trazer mais desse assunto aqui, porque esse assunto é importantíssimo. Quem não conhece, não entendeu ainda isso daqui, tem que repensar de dizer que é crente da mensagem. Bom, crente da mensagem tudo bem, né? Crente da mensagem tudo bem, que crê em Jesus, crê em Deus, todo mundo fala que crê e tá tudo certo. Então, crente da mensagem tá tudo certo. Agora, que tem fé de rapto, se não entendeu isso aqui, não tem fé de rapto. Se não entendeu, se não se posicionar corretamente, não pode dizer que tem fé de rapto. Aliás, pode dizer, mas não tem. Não tem. Não tem no nível que precisa ter. Precisa ter compreensão, precisa fazer o que tem que ser feito para poder ter cada vez mais. Se não fizer, vai estar correndo o risco de incorrer em se tornar, em se alimentar, em permanecer como virgem nécia. Deus nos livre desse tipo de cair nesse tipo de engano, que a virgem nécia não vai no rapto. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar a tua palavra e pedimos que aquele que tiver contato com esta palavra, que seja despertado num mundo de tantas pessoas enganadas pela verdade, sendo misturada com outras coisas, e que tem feito tantas pessoas se atrapalharem na sua fé e ter fé fraca. Ajuda, Pai, que essas pessoas sejam acordadas a tempo para que, então, não percam a oportunidade de ter fé de rapto. Nós te pedimos isso e unimos a nossa fé e pelo poder da tua palavra, nós repreendemos agora toda a enfermidade, todo o mal, toda a depressão, ansiedade, falta de emprego, este ventre que não se abre e essa irmã que deseja ser mãe. No nome do Senhor Jesus Cristo, será gerado neste ventre uma vida para a honra e para a glória do teu nome, como prova de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.